Tribuna Rural. Oferecimento: farinha de trigo Buriti. Olá! Sejam bem-vindos ao Tribuna Rural. Onde quer que você esteja, nós agradecemos a sua companhia. Em nosso programa, você acompanha os principais assuntos do agronegócio do Planalto Central. E hoje você vai ver, piscicultor do Distrito Federal é referência na atividade aqui na capital. A empresa de assistência técnica e extensão rural do Distrito Federal, Emater DF, completa 45 anos neste mês de abril. Produtora rural investe no cultivo de HF em Cristalina, Goiás e obtém excelentes resultados. Pegue o seu café, porque o Tribuna Rural está no ar. O Distrito Federal carrega o título de terceiro maior consumidor de pescados no Brasil. Mas para suprir essa grande demanda, são importados pescados de outros estados e também de outros países. E nós conversamos com Guilherme Gonçalves, que é referência na atividade aqui no DF, que nos deu mais detalhes sobre o setor. Vamos ver. Os brasilienses estão entre os maiores consumidores de pescados do país e chegam a consumir mais de 40 mil toneladas ao ano. O piscicultor Guilherme é um dos produtores que se dedica à atividade e contribui para abastecer a capital. Hoje a gente produz somente tilápia, tá? A gente começou há 9 anos atrás, algo bem embrionário, algo bem pequeno, e a gente foi crescendo ano a ano. Hoje a gente tem 13 tanques, todos eles com produção de tilápia, e a gente está esperando produzir em torno de 200 a 210 toneladas de peixe por ano. Isso era algo impensável quando a gente começou lá no início. A gente foi crescendo tanto em estrutura, em área de produção, em profissionalismo, em técnicas de cultivo, e hoje a gente está alcançando esses números, que é algo bem satisfatório aqui para nós. Porém, o que é produzido aqui no DF ainda não é o suficiente para atender a alta demanda. E segundo o Guilherme, a oportunidade de entregar peixes mais frescos aos consumidores é um grande diferencial, já que boa parte dos pescados vem de fora. O mercado é crescente, a gente tem uma demanda crescente, até porque a gente produz muito pouco aqui no DF do que é demandado pelo consumidor, né? Pelo nosso mercado. Então a gente produz muito pouco. E a gente recebe muito peixe de outros estados. E a gente oferecendo um peixe fresco, produzido aqui no DF, a gente tem um ganho de qualidade. Então a gente é um produto que cai no gosto do consumidor com facilidade, e a gente tem uma demanda crescente. Hoje a gente sempre está produzindo aquém do que a gente vende, né? Então a gente espera nos próximos anos produzir um pouco mais para estar cumprir essa demanda que o mercado exige. O hábito de consumir peixes na Semana Santa é comum entre os brasileiros, o que aquece ainda mais o mercado. Semana Santa é o auge, é o momento que a gente vende mais peixe no ano, né? A Semana Santa a gente tem um aumento assim na casa de 400, 500%. Então a gente vende assim 4 vezes mais, 5 vezes mais. A demanda a gente não vende mais porque não dá tempo, né? É uma demanda muito alta mesmo. Para produzir em larga escala e pescados de qualidade, requer dedicação e investimentos, o que torna o custo de produção elevado. Um custo bem alto, a gente requer muito investimento, até porque o ciclo do peixe é longo. A gente produz o peixe aqui em torno de 8 a 9 meses. Então são 8, 9 meses que a gente investe naquele estoque para estar tendo uma receita só ao final do 9º mês. Então isso é um gargalo para nós, porque o custo de produção está cada vez mais alto, a gente tem um custo alto de ração, os insumos estão cada vez mais subindo com essa alta da inflação. Então a gente tem que desenvolver estratégias para produzir mais com menos, né? A produzir um peixe ainda de qualidade, mas com um custo cada vez menor, porque as margens são muito estreitas, né? A gente produz uma proteína de alto valor agregado, mas mesmo assim, a gente, com o estreitamento da margem de lucro, a gente tem que otimizar a produção e produzir com profissionalismo, porque senão a atividade que era para ser lucrativa se torna deficitária. No DF, os piscicultores contam com o apoio de instituições que dão assistência técnica com o objetivo de fortalecer o setor. Aqui no Distrito Federal a gente tem uma rede de apoio boa, tá? A gente tem a Emater, que nos dá assistência técnica, a gente tem a parte da SEAGRE também, que nos apoia bastante, mas
Falta. A gente poderia ir além com um incentivo ainda maior, tá? A gente tem hoje uma base boa, mas sempre há espaço e todo auxílio é bem-vindo. A nós aqui no dia a dia, o dia a dia do produtor é bem puxado, a gente tem várias dificuldades, então sempre que a gente puder somar forças para estar acrescentando é importante. A piscicultura é uma atividade que tem campo para crescer no DF, uma excelente oportunidade de negócios para os produtores que desejam começar uma nova atividade. A suinocultura aqui no Brasil é bem consolidada. A atividade coloca o país no ranking dos maiores produtores e exportadores da carne suína. E a Secretaria de Agricultura do Distrito Federal realizou um estudo para constatar que aqui no DF a suinocultura é livre de peste suína clássica. Vamos ver. O Brasil é um dos maiores produtores de suínos do mundo, o que gera um grande impacto econômico, e o Distrito Federal tem grande influência sobre o setor. O Brasil hoje é o quarto maior produtor exportador de carne suína do mundo. E aqui no Distrito Federal, o nosso rebanho passa de 170 mil suínos. A nossa produção ela é altamente tecnificada. Nós temos ali várias granjas com certificações nacionais e internacionais de boas práticas agropecuárias, de bem-estar animal. Então, realmente é uma cadeia muito moderna, muito bem preparada, com altos níveis de biosseguridade. Diante de tamanha importância desse segmento, que representa lugar de destaque no agronegócio, a SEAGRE-DF realizou um inquérito para confirmar a ausência da peste suína clássica aqui no DF. Bom, o inquérito, ele é um grande estudo que nós realizamos nas propriedades do Distrito Federal. É um estudo onde é feita uma avaliação estatística para a gente chegar a uma amostragem que consiga refletir a sanidade do nosso rebanho. Então, aqui no Distrito Federal, nós fizemos a inspeção clínica em mais de 50 mil animais, 50 mil suínos. Coletamos amostras também, mais de 200 amostras destes suínos em mais de 22 propriedades aqui do Distrito Federal. Essas amostras de sangue elas foram enviadas para o laboratório para verificar a ocorrência ou não de peste suína clássica. Esse é um estudo muito importante, muito interessante para que a gente avalie então a sanidade do nosso rebanho e consiga ou verificar a ocorrência da doença de forma rápida ou conseguir o status de região livre de peste suína clássica, que foi o que o Distrito Federal conquistou. Esse inquérito ele também nos ajuda a buscar novos mercados, a conquistar novos mercados e a comprovar que realmente a cadeia ela é muito engajada, ela corre atrás, ela busca produzir animais da forma correta, seguindo as normas atuais, e também busca sempre produzir um produto de qualidade para o consumidor do DF e para o consumidor do Brasil inteiro. Em alguns estados brasileiros, a doença já foi notificada e, apesar de ser viral, não é transmitida para humanos. Essa doença ela tem ocorrência constatada, principalmente em alguns estados do Nordeste, e sempre é uma preocupação porque é uma doença que tem um impacto econômico muito grande. Ela não é uma zoonose, ela não passa do ser humano, mas ela causa sérios prejuízos para a produção de suínos, para a suinocultura. Os bons resultados vêm do excelente trabalho dos suinocultores em conjunto com a SEAGRE-DF. No próximo bloco, nós iremos falar sobre os 45 anos da Emater DF. Não saia daí, voltamos já! Produzida totalmente
nas terras do coração do Brasil, pela Cooperativa Agropecuária da região do Distrito Federal Copadef. A farinha de trigo Buriti tem sabor e aroma inigualáveis, que são a expressão perfeita da qualidade que vai desde o plantio do trigo até a sua mesa. O moinho da farinha Buriti segue os mais rigorosos padrões de seleção e processamento. Tudo para oferecer uma farinha de trigo de excelência perfeita para massas, pães, tortas e doces. Experimente e comprove. Farinha de trigo Buriti. Orgulho dos brasilienses. Sabor de qualidade para a sua mesa. O produtor rural conhece os desafios de produzir com sustentabilidade. E a Agro Brasília traz o que há de mais inovador em soluções tecnológicas para superar esses desafios. Pesquisas, insumos, máquinas e implementos agrícolas, pecuária, veículos e muito mais. Agro Brasília 2023. Tecnologia para a sustentabilidade. De 23 a 27 de maio no Parque Tecnológico Ivaldo Sense. Participe! Acompanhe agora a nossa agenda de eventos que tem o apoio da Agroagenda. O Confinar 2023 já tem data marcada. O evento acontece nos dias 9 e 10 de maio. A programação contará com informações, palestrantes de peso e vantagens comerciais inéditas. Acontece no dia 11 de abril o primeiro Fórum Soja Baixo Carbono, uma iniciativa da Embrapa Soja e das empresas apoiadoras do programa. O evento reunirá lideranças do agronegócio para intercâmbio de informações e discussões sobre os desafios e oportunidade do contexto da soja na agricultura de baixo carbono. O evento será gratuito. As mudanças no agro acontecem de forma rápida e cada vez mais constante. Produtores rurais e profissionais recebem diariamente informações sobre novas tecnologias para o setor. O Showtech 2023 tem como principal objetivo unir as mais relevantes tecnologias e informações para o agro em um só lugar, de uma forma direta e aplicável a produtores rurais e agentes do agro brasileiro. O evento acontece entre os dias 23 e 25 de maio em Maracaju, Mato Grosso do Sul. Vem aí a Agro Brasília 2023, com o tema Tecnologia para a Sustentabilidade. A feira acontece de 23 a 27 de maio no Parque Tecnológico Ivaldo Sense, no PADEF. Nesta reportagem, nós iremos falar sobre os 45 anos da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal, Emater DF. A instituição vem exercendo um trabalho extraordinário durante todos esses anos, apoiando os produtores rurais e levando desenvolvimento ao campo. Vejam. Fundada em 7 de abril de 1978, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal, Emater DF, completa neste ano 45 anos de existência. Durante todos esses anos de atuação, a Emater se destaca cada vez mais como instituição essencial para o desenvolvimento rural. Uma data muito importante para a nossa empresa. São 45 anos onde a gente conseguiu consolidar a agricultura no Distrito Federal. O sonho do JK a gente conseguiu realizar, que é fazer de Brasília um grande cinturão verde para abastecer a nova capital. Então hoje a gente comemora essa consolidação desse trabalho, dessa parceria com os produtores, com a área rural e deixa para Brasília uma segurança alimentar ímpar. Uma cidade que tem um cinturão verde fortíssimo, né? E é esse o grande legado que a Emater DF deixa para a população do Distrito Federal. Hoje nós estamos fazendo algumas importantes entregas aqui. Recentemente nós recebemos o nosso prédio sede, parte do nosso prédio sede, e hoje nós estamos inaugurando, a gente conseguiu trazer para a nossa sede o nosso centro de formação. Então a nossa unidade didática de agroindústria nós estamos inaugurando hoje. Isso é muito importante para a Emater, porque anualmente a gente capacita 1.200 produtores e até hoje a gente estava em condições não ideais, né, de capacitação em agroindústria. E hoje nós estamos inaugurando esse nosso centro. Não chegamos ainda ao ponto que a gente deseja, mas uma grande área, uma área preparada para a agroindústria, para receber os nossos produtores e capacitá-los no que eles mais precisam, que é agregar valor à sua produção.
O trabalho em prol do campo é realizado por meio do trabalho contínuo dos extensionistas rurais que se orgulham em fazer parte da instituição. Muito orgulho de fazer parte dessa empresa há 10 anos, né? A gente presta um serviço básico de assistência técnica, extensão rural, serviços avançados também. E o nosso caminho é esse, é prestar assistência técnica e extensão rural para que o consumidor na sua casa receba um produto de melhor qualidade, e tanto nutricional quanto no aspecto físico também. Eu tenho o privilégio de estar localizado na Emater de Braslândia, um dos principais da empresa, um dos mais importantes em termos de qualidade, também em termos de número de produtores. Então, a nossa assistência, a gente vê o resultado acontecer. E hoje, no aniversário da Emater de 45 anos, a gente teve ainda a grata surpresa de receber a escritura pública do escritório da Emater de Braslândia, dando mais credibilidade também para os nossos produtores. A Emater é muito importante, né? Nossa atuação no meio rural. A gente está diretamente com o produtor, porteira aberta. A gente tem uma relação muito próxima com o produtor rural, assim, de amizade, né? Então, nosso trabalho é muito gratificante de estar levando desenvolvimento rural sustentável para as propriedades, né? Saneamento rural, políticas públicas. Tenho orgulho do trabalho da Emater. É um trabalho que desenvolve não só o campo, mas também favorece as cidades, a qualidade alimentar, né, da população, segurança alimentar para todos. Jair Pinto é um produtor rural que recebe a assistência técnica da Emater e reconhece o quão valiosa é a atuação da instituição dentro da propriedade. Foi com o apoio da Emater, nossa local, Emater Pipiripau. A gente começou com as orientações, eles iam a campo, como se diz, mão à massa, para que a gente começasse a produzir. Inclusive as primeiras estufas da Fazenda Larga foi assistida, a gente pegou estágio, a Emater botou no carro, porque os produtores eram muito simples e não tinha condições de carro, de comprar veículo. Aí a Emater botava e levava para fazer curso técnico de montagem de estufa e para treinar uma produção mais qualificada, uma produção mais técnica. É um dos momentos mais felizes de ver a nossa Emater DF com 45 anos de existência, nos apoiando calorosamente, com o empenho, com a parte técnica, com a amizade, com a hombridade, tá? Onde eles veem a luz nos produtores, onde eles trabalham. É muito gratificante, é muito bom a gente ter de qualidade uns assistentes técnicos igual a gente tem aqui no Distrito Federal. Além dos produtores, autoridades ligadas ao setor também estiveram presentes para celebrar a data e ressaltar a importância da empresa pública para a expansão do agronegócio do DF. Essa é uma empresa que nos dá muito orgulho, até por ser a melhor do Brasil, né? E eu, como parlamentar, tenho estado muito ligada à Emater. Esse centro de agroindústria sendo inaugurado hoje contou com emendas minhas, parlamentares, e a gente fica feliz de ver esse projeto ser concretizado. A alegria dos servidores da Emater, que são os anjos da guarda dos produtores rurais. Parabéns aos extensionistas, a todos os servidores da Emater e aos agricultores, especialmente aqui os agricultores familiares, de quem a Emater cuida com tanto carinho. O aniversário da Emater, esses 45 anos, ele celebra muito mais apenas do que uma festa. Hoje, quem ganha verdadeiramente o presente é o produtor rural do Distrito Federal, por ter a melhor empresa de extensão rural e assistência técnica do país. A Emater DF ela tem uma característica muito importante, que não é só apenas levar o conhecimento, a legislação, o fomento à agroindústria e às atividades, mas também a melhoria da qualidade de vida de todas as pessoas que estão no campo. É o braço executivo da Secretaria de Agricultura, no qual nós temos o papel da formulação da política pública e a Emater colocar em prática, junto aos produtores, aquilo que é pensamento e visão do governo para desenvolvimento do agronegócio no Distrito Federal.
Em nome do presidente da Emater DF, Cleison Duval, nós parabenizamos a toda a equipe que trabalha na instituição. Vamos agora para as principais notícias do agronegócio. O Ministério da Agricultura e Pecuária definiu a recomposição do Conselho Deliberativo da Política do Café. O CDPC tem como atribuições a aprovação do plano de safra para o setor cafeeiro, acompanhar e avaliar as estimativas de safras para o café, os programas de produção e exportação do produto, além de autorizar os programas e projetos de pesquisa e avaliação das ações destinadas à manutenção do equilíbrio entre a oferta e a demanda do café. A Argentina pode deixar de ser o maior exportador mundial de farelo de soja devido ao impacto de uma seca histórica que reduziria a produção da oleaginosa em 36% na comparação anual, para apenas 27 milhões de toneladas no ciclo 2022-2023, disse a Bolsa de Comércio de Rosário. Desta forma, o Brasil ocuparia a primeira posição como fornecedor internacional do derivado. De janeiro a março deste ano, as exportações brasileiras de carne bovina in natura somaram 411,8 mil toneladas, abaixo apenas das vendas registradas no mesmo período de 2022, queda de 12,36%, quando os envios foram recordes para um primeiro trimestre. No próximo bloco, nós iremos falar sobre a produtora Vanessa Lima, que investiu na produção de HF. Não saia daí, voltamos já. Produzida totalmente nas terras do coração do Brasil, pela Cooperativa Agropecuária da região do Distrito Federal Copadef. A farinha de trigo Buriti tem sabor e aroma inigualáveis, que são a expressão perfeita da qualidade que vai desde o plantio do trigo até a sua mesa. O moinho da farinha Buriti segue os mais rigorosos padrões de seleção e processamento, tudo para oferecer uma farinha de trigo de excelência perfeita para massas, pães, tortas e doces. Experimente e comprove. Farinha de trigo Buriti, orgulho dos brasilienses, sabor de qualidade para a sua mesa. O produtor rural conhece os desafios de produzir com sustentabilidade. E a Agro Brasília traz o que há de mais inovador em soluções tecnológicas para superar esses desafios. Pesquisas, insumos, máquinas e implementos agrícolas, pecuária, veículos e muito mais. Agro Brasília 2023. Tecnologia para a sustentabilidade. De 23 a 27 de maio no Parque Tecnológico Ivaldo Sense. Participe! Vamos falar agora sobre um assunto do qual eu me orgulho bastante: as mulheres que estão à frente de atividades no agronegócio. Eu fui conversar com a produtora rural Vanessa Lima. A jovem produtora resolveu investir na produção de HF na região de Cristalina, Goiás. Vamos ver. A grande maioria das propriedades rurais no Brasil mantém ainda hoje uma estrutura familiar de negócio que atravessa gerações, como é o caso da produtora rural Vanessa Lima. Eu comecei sempre, a minha família toda do agro, desde a época do meu avô. Eu tenho os tias que serviram de grandes exemplos para mim, que são também, que tocam fazenda. Então, e também a minha maior admiração pelo meu pai, né? Então, quando eu decidi fazer agronomia, foi realmente para ajudar ele, para não deixar isso morrer, tudo que meu avô construiu, a minha família vem construindo. Então, assim, para não deixar isso acabar. Aí eu decidi fazer agronomia contra a vontade do meu pai, que na época, 10 anos atrás, ainda era muita novidade isso para mulher, né? E aí ele falou, não vai dar certo, não vai, mas ele foi meu maior incentivador com essas palavras, que não iria dar certo. E aí o meu maior desejo era mostrar para ele que daria. Então foi quando eu realmente quis, né, arregaçar as mangas, vir para a fazenda, ajudar ele, mostrar que eu seria capaz, estudar, né, buscar conhecimento para me dar liberdade de falar com quem eu quisesse aqui dentro da fazenda. E isso me ajudou muito. A força de vontade aliada ao conhecimento deu certo. Vanessa investiu na produção de hortifruti em Cristalina, Goiás, região altamente produtiva. É uma região muito produtiva, assim, o pessoal, porque assim, a Cristalina hoje em dia é a região mais irrigada do Brasil. Então, assim, a gente tem esse tempo favorável, né, entre essa época que tem a estiagem. Então, a gente consegue altas produtividades, né? A altitude aqui também é muito boa para a produção da HF, então a gente consegue obter grandes produtividades, né, em várias áreas. Então, aqui é uma região de
com grandes produtores. Agora acabou a colheita de grãos, a gente terminou a colheita de soja e vai começar o plantio de cebola e o plantio de alho. Então a gente está preparando, fazendo todo o preparo do solo, adubação, né, que é um serviço que exige bastante tempo, bastante mão de obra, para a gente já começar o plantio na semana que vem. Vanessa diz que no início contou com a expertise de seu companheiro para comercializar o que era produzido. Quando eu comecei, eu mexia mais eu vendia para atravessadores, né, que vendiam para os mercados. Só que aí criou uma curiosidade em mim, por que não? Eu não posso entregar para mercado. E meu marido, ele é vendedor. Então, assim, ele tem muitos anos no ramo e ele falou, não, você produz, você vende, por que você não pode vender? Então, ele me ajudou nesse quesito, né? Porque eu sabia produzir. Tudo começou quando eu produzia abóbora e eu não pensei em quem eu iria vender. Eu falei pro meu pai, pai, eu vou produzir abóbora. E aí ele falou assim, tá bom, vamos produzir abóbora. Produzi tudo e graças a Deus eu colhi 25 toneladas por hectare. Só que eu não pensei para quem vender, eu falei assim, eu vou produzir, o povo vem aqui comprar. Só que não é assim. E aí eu ficava aquele tanto de abóbora, eu não sabia para quem vender. E aí meu marido falou, não, eu vou te ajudar. E aí quando ele me ajudou, ele que achou todos os fornecedores, ele foi atrás para mim. Então assim, ele abriu essa porta assim, para vender diretamente, sabe? Então hoje em dia a nossa empresa é focada nisso, eu produzo e já entrego diretamente no mercado. É exatamente isso, da roça para o mercado. Os resultados foram tão satisfatórios que a produtora resolveu abrir uma empresa. E junto com a empresa, nasceu a vontade de ajudar outras mulheres. Foi aí que eu criei a minha empresa. A minha empresa tem 3 anos, onde eu também fugi um pouco do ramo da minha família, que é o ramo de grãos. Eu fui para o ramo de hortifruti e que eu amava também mexer com uma coisa tão palpável no mercado, que todo mundo via o que eu produzia. Então era da roça direto para o mercado. E eu achava isso o máximo. Falei, gente, eu vou mexer com isso e também agregando o lado feminino, né? Que era uma coisa que eu queria muito, assim, as mulheres mostrando a força da mulher no campo. Então eu decidi criar minha empresa com uma logomarca rosa, trazendo esse lado bem feminino mesmo para a parte do hortifruti, né? E o trabalho manual das mulheres, que eu acho um trabalho mais delicado, mais minucioso. Então eu decidi criar a minha empresa com mulheres na frente, né? Eu tenho várias mulheres hoje em dia que trabalham com a gente. É a nossa preferência pela mão de obra feminina e também isso despertou cada vez mais um ânimo em mim, né, com esse mercado. Todo o processo, todo o maquinário, toda a parte manual é tudo da minha empresa. A minha família, meu pai não é uma parte que ele não gosta, né, porque o HF tem muito disso, esses altos e baixos. Então é um mercado de muita emoção, né? E é isso exatamente que eu gosto. Eu adoro essa adrenalina de mercado, de competição, né, de muita competitividade nesse mercado. É um mercado mais agressivo do que o mercado de grãos. No início deste ano, Vanessa recebeu o convite para fazer parte da FAEG e ela acredita que será uma grande oportunidade para incentivar outras mulheres a ganharem espaço no agronegócio. Eu recebi esse convite no início do ano, eu fiquei muito feliz, né? Ainda mais de prestigiar as mulheres, que é uma coisa que eu sempre levantei muito essa bandeira, eu sempre apoiei muito. Várias amigas minhas, assim, que às vezes têm receio de começar, que têm, às vezes, o medo mesmo, né, de arregaçar as mangas e ir para a roça, ver realmente o que é o agro. Então, eu fiquei muito feliz com esse convite, de impulsionar as mulheres aqui, né, de incentivar, de sempre buscar. Eu gosto muito desse papel de ajudar, sabe? E tenho certeza que vai ser muito legal, vai ser muito produtivo. Espero ajudar muitas mulheres e, assim, serem realizadas como eu sou hoje em dia no campo. Vanessa, muito obrigada pela entrevista. É muito bom ouvir histórias como a sua e, sem dúvida, outras mulheres serão encorajadas. Nós nos despedimos por aqui. Agradecemos pela sua companhia e eu convido você para continuar conectado com a gente em nossas redes sociais e em nosso canal do YouTube. Ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Um grande abraço a todos vocês que estão sempre aí ligadinhos no Tribuna Rural e uma feliz Páscoa. Até domingo que vem. Tchau, tchau, pessoal!
Tribuna Rural. Oferecimento: farinha de trigo Buriti.